Boa noite. É com muita alegria e com muita senso também de responsabilidade filosófico-literária que hoje, conversando com um dos grandes escritores, poetas, contistas do mundo, da América do Sul, do Brasil, da Amazônia, de Belém, Antônio Moura, que é uma amizade recente, que porém, pela ligação da literatura, percebo um crescimento, um fortalecimento nesta amizade. Mas estamos aqui hoje para fazer uma tentativa de análise. Essa que é a expressão mais certa, é uma tentativa de análise do conto Navegador, de Antônio Moura. E o próprio título do conto nos remete para dentro de um vulcão literário, de uma expressão também muito bonita, filosófica, existencial, histórica, que é o navegador. O navegador, o navegar. Pompeu, já no primeiro século, dizia: navegar é preciso, viver não é preciso. Petrarca depois trouxe mais uma vez essa questão do navegar, do navegador. Fernando Pessoa também, Caetano Veloso e Antônio Moura. E quem sabe, quiçá outros falaram da questão do navegar, da nau que veleja. E essa navegação, ela é da palavra, ela é da escrita, da imprecisão e da precisão de quem escreve, do escritor. O texto começa, antes de começar, já começando, eu parei na primeira página do conto. Por quê? Tomei essa decisão. Eu ainda não sei o porvir das palavras, de tão adensada que é a escrita deste autor, de tão densa como uma floresta escura de Dante. E é necessário parar nesta primeira página. Se Deus quiser, farei a análise das outras páginas futuramente. Mas eu quero parar nesta primeira página, onde não existe lugar, nem a certeza da existência. Muito interessante o texto. Escrevo-te a ti que não sei quem és nem onde estás, nem se de fato existes. Eu não sei quem és nem onde estás. O ser, o ente e o espaço. Eu não sei, mas eu não sei quem é e nem onde está. Conversando com um grande navegador, um homem que trabalhou muitos anos na marinha mercante, conheceu o mundo, amigo de um... Ele é irmão de um padre, amigo meu, que eu conheci. Quando ele navegava, isso há 30 anos, ainda não existia todo esse aparato tecnológico. E ele dizia que existia um tipo de navegação, que agora me foge da memória a denominação náutica, o termo náutico,
que é uma navegação que se navega sem saber precisamente onde se está e se o rumo é certo. Mas existe um navegador. Eu acho que mais perigosa ainda é a navegação do escritor. E essa escrita é marcada pela contradição e pela dúvida. Mas o próprio fato de escrever-te encerra também em mim uma contradição insolúvel dentro da dúvida. Isso é bastante interessante. Não é uma escrita fácil. Ela é trepidante. Porque ela é marcada pela contradição de quem escreve e a contradição da própria realidade, que é contraditória. E ela é marcada pela dúvida. A dúvida. Não a dúvida estéril, mas a dúvida do escritor que duvida até da presença do corpo, do seu próprio corpo, das suas mãos, dos seus olhos, da realidade que o circunda, se existe um espaço, se existe alguém, este outro que será o leitor, o ledor da sua obra. Entre uma temática bastante atual e sempre existente na literatura e na filosofia, na antropologia, na música, o corpo. Eu não tenho mais o corpo, não vejo mais. Esse dado do corpo é muito interessante. Sinto que não tenho mais corpo, ou meu corpo se expandiu tanto a ponto de não mais tê-lo, de não mais vê-lo. Meus olhos, se é que ainda existem, só conseguem enxergar a si mesmos se enxergam alguma coisa. Eu me lembrei de Cecília Meirelles. Eu não tinha esse rosto assim, tão triste, tão magro, tão feio, né? Eu não tinha esse corpo. É o estranhamento. É o estranhamento da escrita. O escritor é um estrangeiro. O navegador é um estrangeiro que não pertence a pátria nenhuma, é uma apátrida. Mas ele navega. Mas ele navega. Esse não enxergar nos remonta a Saramago, né, sobre o seu ensaio sobre a cegueira. É muito mais do que ver, é enxergar. É a queixa de alguém para um outro alguém. Não estás me enxergando? Foi a queixa do cego nos textos bíblicos, né? Que eu veja. Pedido que foi cego Bartimeu, que eu veja. E dentro desse ver, o olho está nesse corpo. Esse aspecto fenomenológico na literatura de Antônio Moura. O corpo. Um corpo grande, com braços. Como eu estou descrevendo? Com que braços? Com que mãos? Com que dedos? Afinal de contas, a escrita, antes de chegar a qualquer superfície, onde ficará gravada, se inscreve no corpo.
quero colar no teu corpo, feito tatuagem, né? Chico Buarque gostava deste dado. Me fez lembrar também aquela canção Björk, como uma fenda escavada no chão. A escrita, ela se dá no corpo do escritor. O escritor sente no seu corpo o drama da escrita, a tensão. Clarice Lispector dizia: quando eu não escrevo eu estou morta, mas depois que eu escrevo eu me sinto completamente exausta. Eu preciso me recuperar para escrever. Escrever é navegar, nos lembra muito bem Antônio Moura. E essa escrita é um itinerário. Isso me fez lembrar os filósofos da Idade Média, que falavam dessa expressão, o itinerário da mente. Santo Anselmo da Escolástica falava desta questão do itinerário, o itinerário da mente. Escrevo, logo existo. Escrevo, logo existo. Ah, encontrei. Sobre o itinerário. Começa numa toca escura do que entendemos por mente e sai em busca de claridade, tripulando a nau do verbo que desce pelos rios do sangue, pelos braços, saindo pelos dedos, para desaguar no oceano branco e vazio, páginas de areia e espuma. O escritor navega e sente às vezes a sua escrita o evanescente, o que é o aparentemente vazio. Ele usa essa metáfora do oceano branco, muito interessante. Escrevo, logo existo, ou penso, logo penso que existo. Essa coisa cartesiana na escrita de Antônio Moura. Eu existo para escrever, e existe uma relação muito profunda entre quem escreve e a existência. Não é apenas um método, um domínio da gramática, da sintaxe, da morfologia. A escrita é meta-escrita. A escrita é um comprometimento existencial. É pelo menos o que me diz essa primeira página deste conto. E essa escrita, ela é cósmica. Ela se dá no cosmo, no chão, o vegetal, a rosa. O mineral, o meteoro, o estrondo da nuvem, a poeira, o sentido. Isso é bastante interessante. Parece uma composição de Tchaikovsky, de Beethoven, onde se fala de Vivaldi, dos elementos da natureza e a arte. E o escritor está submerso nesse mundo da natureza também. Ainda que ele não saiba onde é o seu lugar. O corpo como um animal doméstico. O corpo carregado da irracionalidade, como a escrita também é irracional.
em alguns momentos. O escritor é este animal indomável. A sua escrita, tem hora que é indomável, é comprometedora, leva os nervos, o sangue, a reflexão. É uma antropofagia. Isso é interessante, esse dado. Mas ao mesmo tempo vai se rebelando e tecendo em silêncio sua ruína, canibal de si mesmo. A escrita é antropofágica. E quem é o alimento? É o próprio escritor. Esse navegador canibal, que é marcado pelo silêncio, pelo tempo. O tempo vai se rebelando. Os grandes temas estão presentes nesta primeira página deste conto. O vírus. Percebemos a produção dessa escrita neste ambiente que vivemos, de pandemia, de solidão pandêmica, da ameaça do micro-organismo. Mas não é capaz de superar nem vencer a potência da escrita, ainda que na incerteza do navegador da escrita, Antônio Moura. Então essa é a primeira parte da reflexão que eu prometo fazer a análise das outras páginas, que deve ter muita coisa interessante. Mas eu ainda estou remoendo filosófico e literariamente esta primeira página. Muito densa e muito bela. Parabéns, Antônio.